paz. Estou muito feliz de estar na casa do Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui, né? E pela oportunidade de poder ministrar a palavra do Senhor. Eu quero que os irmãos se coloquem de pé e abra comigo as vossas Bíblias em Mateus 6. O versículo 7. Que diz assim a palavra do Senhor: E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que, devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidade, antes mesmo que lhe peçais. Por essa razão, vós orareis: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pode tomar o vosso assento, é só até aqui. E eu queria que o Gabriel não parasse com o som, porque senão eu vou ficar nervosa. A oração do Pai Nosso, ela me chama muita atenção. E eu não vou dizer que ela toda me chama atenção. Mas a primeira palavra do Pai Nosso que me chama a atenção, e eu vou explicar o porquê. Jesus, certa vez, ele sobe ao monte ao ver a multidão que se reúne, e ele não deixa passar aquela oportunidade de ensinar aquele povo que precisava ouvir a mensagem do Senhor. Até porque o objetivo de Jesus aqui na terra era trazer a mensagem, né? E Jesus olhando para aquela multidão no capítulo 5, que aí vai surgir o Sermão do Monte. Jesus ali reunido com aquele povo no monte, o pessoal embaixo, ele vai começar a falar: bem-aventurado aqueles que choram, bem-aventurado os pacificadores. E assim ele foi ensinando. Até a hora que ele, no capítulo 6, ele vai falar sobre o jejum, se eu não me engano, é o jejum, a oração e a oferta. O Pai Nosso me chama muita atenção porque Jesus, ele vai falar assim: quando vocês forem orar, não façam como os hipócritas que vão para a rua, para as praças, e ficam em pé com voz alta para mostrar para aqueles que ele ora. Mas quando vocês forem orar, faz que nem Daniel mencionou aqui na oportunidade dele. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai, porque o teu Pai que vê em secreto te recompensará. E por que o Pai Nosso me chama a atenção? Porque Jesus fala assim: o meu Pai é o seu Pai. Se você crê em mim, o meu Pai vai se tornar o seu Pai. Se você crê que eu sou o Senhor, o único e suficiente Salvador da sua vida, o meu Pai vai se tornar o seu Pai. E por que isso me chama atenção? Porque eu passei a minha infância inteira com a ausência do meu pai terreno. A minha infância inteira eu só tive a presença da minha mãe. Só era minha mãe trabalhava, minha mãe me sustentava. A minha mãe me deixava na creche de 8 da manhã, às 7 da manhã, e só me buscava quando dava para buscar, porque às vezes ela tinha que fazer hora extra para ganhar mais. Quando ela me buscava, era 6 horas. E quando não dava, a tia da salinha me levava para casa, porque era caminho da casa dela. Então era tudo a minha mãe. E o que me deixou mais traumatizada na minha infância foi uma noite que eu estava dormindo no meu quarto
e acordei com gritos da minha mãe. E eu acordei assim, eu falei, gente, o que está acontecendo? E lá morava eu, minha avó, meu tio e a minha mãe. E eu ouvindo um grito da minha mãe, eu abri a porta do quarto assim, porque eu sou fofoqueira. Aí eu abri a porta do quarto, né? Porque era o meu quarto aqui, que dormia eu e minha mãe, o quarto da minha avó, e aqui tinha um muro. Aí virava assim, era copa, e para lá era a cozinha. Só que quando você vira para cá, tinha uma geladeira. O que eu pensei? Eu vou virar para a direita e vou entrar na geladeira, que ninguém vai ver. Quando eu chego e fico do lado da geladeira, minha mãe chorando, quando eu olho, é na hora que meu pai dá um soco na cara da minha mãe. Eu olhei aquilo e minha mãe chorando. Eu fiquei assim, sem entender, porque, se eu não me engano, eu tinha 6 anos. E aí, eu pensando assim, depois a amiga da mãe veio, por causa que estava ouvindo, todo mundo estava ouvindo os gritos. A amiga dela veio, me pegou no colo, me levou para a casa dela, e daí eu não lembro mais de nada. Desde aquele dia, quando meu pai ia lá em casa para tentar conquistar a confiança da minha mãe, não a minha. Às vezes eu tinha que pedir alguma coisa para ele. Vou dar um exemplo. Eu tinha uma bicicleta e ela toda hora dava problema. Toda hora o freio dela saía e parava. Então, quando ele chegava lá, eu queria falar assim, na minha cabeça, pai, você consegue consertar o freio da bicicleta? Eu já projetava aqui na mente para falar. Só que quando chegava perto dele, na hora que eu ia falar, eu falava assim, hein? Eu não conseguia chamar ele de pai. Aí eu chegava perto dele e falava assim, então, você pode? E foi anos da minha vida não conseguindo chamar o meu pai de pai. E aí, passando a minha adolescência, com meus 13, 14 anos, eu comecei a me culpar. E culpar também a minha mãe pelo meu nascimento. Por quê? Para que ela se relaciona com uma pessoa para que eu venha sofrer uma ausência do meu pai? E por anos eu fiquei me perguntando o porquê, até um dia eu aceitar Cristo. E aí eu comecei a ler a palavra do Senhor, e o Senhor começava a falar, você é minha filha, eu sou o teu pai. Foi através da cruz de Jesus que você se tornou a minha filha. E há pouco tempo eu descobri também que minha mãe tinha me falado que quando ela estava grávida de mim, eu acho que tinha uns 6 ou 7 meses, numa das brigas deles dois, o meu pai joga minha mãe no chão e com o pé dele, ele pisa na barriga dela. E ela falou assim, Roberta, eu senti aqui alguma coisa tocar aqui. E por muitas vezes eu fiquei me perguntando por que eu nasci. Miguel trouxe. Porque antes de você ser gerada, eu te escolhi. E eu fiquei me perguntando, Senhor, para que eu passei isso? E ele disse, é porque tem pessoas que precisam ouvir testemunhos. Tem pessoas hoje, crianças passando a mesma coisa, ou está passando. Tem gente que está passando a mesma coisa, ou já passou a mesma coisa, e precisa ouvir o seu testemunho. Só que não é fácil, porque a gente sabe que uma criança, ela precisa de um pai, porque uma mãe não dá conta sozinha. E aí, eu fico até pensando no Gabriel, porque Gabriel teve uma infância totalmente diferente da minha. E isso é bom, porque Gabriel teve a mãe,
que é a pastora Aline, e o Fabiano, o pastor Fabiano. Então, a minha infância foi totalmente diferente da dele, e eu acho isso lindo. Eu queria viver isso. Eu queria poder sentir o amor de um pai, aonde você está passando na rua, o seu pai está segurando a sua mão, o pai que te protege, que cuida de você, que está contigo. Só que hoje não é mais um problema para mim, porque eu tenho o Senhor como meu pai. E eu posso provar isso. Jesus morreu na cruz e me deu esse direito. E quando Jesus entrou no meu coração, foi como se Deus, Ele preenchesse o vazio de mim, que tinha dentro do meu coração. Ninguém pode preencher o vazio que é do tamanho de Deus, mas Deus, Ele preencheu esse vazio que eu precisava de um pai, e hoje eu tenho. E hoje, e até então eu estava perguntando por que até às vezes eu estava me perguntando por que, né, tô grávida, tô. Gente, e eu sei que o meu filho não vai passar o que eu passei, porque eu não permito que essa maldição ela siga em frente. Eu não permito que o meu filho passe a mesma coisa que eu passei, porque eu sei que a criança não merece viver isso. E quando minha irmã nasceu, que eu morava com meu padrasto, minha mãe e minha irmã, quando ela nasceu, eu ficava assim até meia coisa, né? Porque, na verdade, era como se... Isso era antes de eu conhecer Cristo. Era como se só existia minha mãe, minha irmã e meu padrasto, só. Aí eu me isolava porque eu não vou ficar junto não, porque eu não faço parte da família. É como se eu não fizesse parte da família ali, por mais que ela fosse a minha mãe. E o problema não estava nela, o problema estava em mim. Só que hoje, eu olho assim para a Rihanna, minha irmã, e eu falo assim, cara, como é bom que ela está vivendo uma infância com o pai dela. E o pai dela é muito chato. Eu acho que ele está assistindo a live. Ele é muito chato. Pensa num pai que não pode fazer nada. Vai para a igreja de vestido, coloca os cachos por baixo. Não, ela não vai não. Ela não vai dormir na casa de fulana não. Não, ela não. Meu bebê não. Minha neném. Não vai não. Aí minha mãe fala assim, cara, ele é muito chato. Mas eu queria ter isso. Por mais que minha mãe também não deixava eu sair, que porque minha mãe fez os dois papéis, que foi mãe e pai ao mesmo tempo, e eu posso dizer aqui que eu apanhei o dobro, porque o que eu não apanhei do meu pai nunca me bateu, minha mãe me bateu por ele, entendeu? Então assim, eu glorifico a Deus pela vida dela, e eu oro para que ela não venha se perder do caminho do Senhor, para que ela venha fazer o pai dela como pai e o pai celestial também como o pai dela, como o único e suficiente salvador da vida dela. E quando eu experimentei esse amor do Senhor, eu não queria saber mais de nada do mundo, eu só queria viver para Ele, porque eu sei que Ele cuida de mim, Ele está comigo, aonde eu vou Ele está. Quando eu vou fazer ou tomar qualquer tipo de decisão, eu falo, Senhor, eu posso fazer isso? Senhor, é aqui? Senhor, é por aqui? Vai comigo.
Então Ele tem sido um pai presente todos os dias da minha vida. E eu creio que na vida do meu filho Ele também vai ser. E a mensagem, irmãos, ela não é grande, ela não vai ser muito grande não. Mas é aquilo que o Senhor colocou no meu coração para passar para a igreja. E saiba que, infelizmente, se você não aceita o Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz, como a Isabel aqui mencionou, que ele se esvaziou de si para que hoje você pudesse ter esse direito de ser filho. Se você não aceitar Ele, não tiver Ele no seu coração como o Senhor, infelizmente, o meu Pai, que é o Pai do meu Jesus, Ele não é seu Pai. É duro de falar, mas Ele não é seu Pai. Ele só se torna o seu Pai quando você crê que Jesus é o único e suficiente Salvador. Se você não crê, Ele não é seu Pai. Muitas pessoas acham que Deus é Pai de todos. Não. Deus, Ele só é Pai daquele que crê em Jesus. Só vai herdar a vida eterna todo aquele que crê no Senhor. E o único caminho para chegar ao céu, para encontrar com o Senhor, é através de Jesus. Não fique achando que você vai herdar a vida eterna em outros caminhos. Ah, mas eu venho na igreja uma vez só. Ah, eu oro de vez em quando. Tem gente que fala que eu cultuo só na minha casa. Que ranço. Nunca foi. A pessoa, para crer, tem que crer em Jesus e também tem que estar em comunhão na casa dele. Então, Thalita pode vir, Daniel pode vir. Então, que hoje você possa parar um pouco para pensar no amor do seu Pai. E entender que Ele muito te amou, ao ponto de enviar Jesus aqui na terra para morrer. Eu não estou falando de morrer assim rápido, não. Jesus sofreu por você. Ele ficou pendurado no madeiro. A Bíblia diz que todo aquele que ficasse pendurado no madeiro era maldito. Então imagina Jesus na cruz, pensando em mim e em você. E a gente nem era nascido. A gente nem era planejado pela nossa mãe. Nem a nossa mãe era nascida. E o Senhor pensou em nós. Aí você imagina, aí você fica tentando medir esse amor. Não tem como medir o amor de Deus. Eu sei que esse amor é imensurável. Esse amor preenche o nosso vazio. E eu creio que o nosso Pai está presente aqui neste lugar. Eu queria que os irmãos se colocassem de pé. A gente vai louvar uma canção muito conhecida. Acredito que todos conheçam. Eu peço para que vocês coloquem a mão no coração. Me conhece, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me ama, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti.